Entrou ainda, né? Na hora que me enxergar. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, e visitantes, irmãos e irmãs da Igreja Cristã, e visitantes que não, eu me refiro aos que não são da congregação São Lucas do Pinheirinho. É uma satisfação poder retornar nesta noite chuvosa, gostosa, aqui em Curitiba. Quem é de fora também vai entender, porque aqui a chuva estava fazendo muita falta esse rodízio de água durante a semana, falta de água aqui, falta de água lá, mas Deus sabe o que faz. Em suas mãos nós estamos, portanto, bem guarnecidos, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos. Nós queremos continuar, de certa forma, o estudo da devoção de hoje de manhã, que foi proferida pela família Hengen, do Adair, da Neuza e do Eduardo, e onde eles se basearam numa meditação de 2018 sobre Hebreus 11, 1 a 7. E eu quero apenas destacar o primeiro versículo como base para a continuação, e quero falar, como inclusive já estava ali no anunciar, na figura ali no Facebook, que o sentido bíblico para a fé, ou o sentido bíblico da fé, e isso eu quero explanar um pouquinho mais, porque numa pequena devoção, baseada no Castelo Forte, ou nos 5 Minutos com Jesus, que são 2 devocionários que nós, na IELB, na nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, adotamos, ali não dá para fazer maiores comentários, porque está limitado o espaço a uma página apenas do livrinho. Então, no entanto, nesses estudos aqui, a gente pode se delongar e explanar um pouquinho mais. É o que queremos fazer nesta noite. Eu convido a cada um de vocês que, se puderem, juntar as mãos, como a gente fala para as crianças, fechar os olhos, queremos nos dirigir a Deus em oração. Querido Pai, Deus bondoso, graças te damos por Cristo Jesus, por neste final de dia estarmos mais uma vez frente à tua santa palavra, e assim podemos nos orientar pelo santo evangelho para podermos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos por toda a tua misericórdia. A cada manhã, quando nós despertamos, tu já estás lá nos esperando, nos aguardando, para conosco andares na caminhada, na jornada de todos os dias. E agora, ao nós querermos nos assentar aos pés de Cristo, em tua palavra, nós pedimos a tua orientação, a orientação do Espírito Santo, para que ele, no Evangelho, nos assista, nos conforte, nos console e nos ajude a crer cada vez mais, porque a fé tu criaste em nós, e a fé tu precisas conservar também em nós, pela ação do Espírito Santo na tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem. Como já anunciado, o texto para a nossa continuação do estudo de hoje de manhã, quer dizer, o mesmo tema, que é a fé cristã, eu me baseio em Hebreus, capítulo 11, verso 1, apenas o versículo 1. Eu vou citar alguns versículos durante a reflexão também. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, portanto,
Eu tenho uma questão para colocar para vocês. Se vocês querem comentar, fiquem tranquilos. É o seguinte: o que vocês me dizem? Saber que Deus existe é o mesmo que ter fé em Deus? Eu repito, saber que Deus existe é o mesmo que ter fé em Deus? Podem já botar os dedos na maquininha, porque daqui a pouco eu já vou entrar na explicação, daí não adianta colar, tá? Uma brincadeira. Tá? Então, Hebreus 11. Hebreus capítulo 11 é o texto no qual o autor, nós não sabemos quem foi o autor, uns dizem que foi esse, foi aquele, mas não dá para definir. Que ele tratou deste assunto, ou seja, a fé. Capítulo 11, do começo ao fim, trata da fé. Ele, o autor, não faz uma exposição extensa sobre a fé. Ele apenas afirma que a fé é certeza e é convicção, baseando-se em experiências de diversos personagens bíblicos do Antigo Testamento, a começar já lá por Abel, filho de Adão e Eva, o primeiro mártir, quer dizer, o primeiro que foi morto por causa da sua fé cristã, por sua fé em Deus. Infelizmente, até quem o matou foi o próprio irmão Caim, conforme 1 João 3,12, 1 João 3,12, João fala que Caim era do maligno e por isso assassinou seu irmão. Como você entende fé? O que é fé para você? Nós veremos a seguir que a fé é a mão estendida na direção de Deus. Ela não é uma fabricação, não é uma obra nossa, nós que cremos em Cristo Jesus. Não é obra humana, mas ela é a operação, é criação de Deus, conforme Paulo, Colossenses 2,12. Ela nos é dada, assim, para podermos crer em Deus, como eu falei, afirmei, é a mão estendida em direção a Deus. É criada pelo Espírito Santo, pelo uso do Santo Evangelho, que também a mantém esta mesma fé em nossos corações, também cito Paulo, Filipenses 1,29. Mas quem crê somos nós. É a pessoa, não é Deus que crê por nós. Por isso, a fé é um ato da pessoa, é um ato daquele que crê, mas que é criada, esta fé é criada por Deus na pessoa que crê, pelo poder do Espírito Santo através do Evangelho. É importante nós não esquecermos este fato. E aí eu pergunto, agora eu vou destacar 3 pontos para explicar o que é fé. A Bíblia não faz isso, mas a gente pode chegar a essa conclusão. Primeiro ponto, ninguém pode crer naquilo que não conhece. Nós não acreditamos em coisas que nós não conhecemos. Seria uma incoerência. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Pergunta o apóstolo Paulo lá em Romanos 10, 14. Mas no mesmo texto, no capítulo 10, também no versículo 17 adiante, Romanos 10, 17, ele explica que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Fé sem conhecimento, portanto, é uma coisa impossível. Mas um simples conhecimento intelectual, apenas saber racionalmente alguma coisa, que existe Deus, por exemplo, esse conhecimento que precisa haver, ainda não é fé. E aí eu já respondi a pergunta que eu fiz no começo para vocês. Esta é uma confusão que acontece com tanta frequência. Muitos dizem, eu sei que Deus existe e acham que já creem em Deus. É dali que também parte, sabe qual é a afirmação? Que tantas vezes nós ouvimos que toda religião é boa, basta seguir uma, porque todas falam de Deus. Será mesmo? Ponto 2. A simples aceitação de fatos, de declarações, como esses relatos da palavra de Deus, da Bíblia, ainda também não é fé. Mas se estes fatos narrados, relatados pela palavra de Deus, tanto na lei como no evangelho, como enfatizamos no último estudo, quinta-feira passada, quando estes fatos são considerados verdadeiros, dignos de confiança, quando eles significam alguma coisa para nós, pessoalmente, se nós estamos certos de que nos serão de auxílio, de ajuda, de socorro e de benefício,
Então, nós vamos partir para o segundo ponto, ou seja, aceitar essas declarações, e aí vem o cerne da fé, que também é muitas vezes considerada como confiança. É o ponto 3. Uma vez que é aceito o que Deus nos declara na sua palavra, vem aí o cerne da fé, que é, repito, a confiança, ou seja, o sim de nós, pecadores, para Deus. Enquanto as coisas do Espírito Santo são loucura, como o apóstolo Paulo escreve, 1 Coríntios 2,14, para a pessoa que não crê, ela rejeita isto. Aí a fé não tem nada a ver com ela. Mas a fé é uma certeza do coração nas coisas que nós sabemos verdadeiras, caso contrário, nós não creríamos, não confiaríamos nelas. Portanto, esses 3 passos são essenciais para existir a fé verdadeira. No final, eu vou fazer um resumo de novo sobre essa questão, para podermos dizer que esta aula vai ser bem mastigada nesta noite. Resumindo, portanto, já agora, a fé nunca é apenas simples conhecimento, ou uma simples concordância da razão, ou saber alguma coisa. Mas é, em segundo ponto, uma atitude emotiva do coração, mais um ato de vontade, senão o diabo também acreditaria. O diabo também seria salvo, pois ele sabe que Deus existe, muito mais do que nós, e de que Cristo é o Salvador do mundo. Por isso o diabo tentou de todas as maneiras desviar Jesus da cruz. Afasta-te de mim, disse Jesus para o diabo, porque tu pensas nas coisas dos homens e não de Deus. E Tiago 2,19, lemos claramente que o diabo não aceita Deus, porque ele não crê nele. E baseada neste fundamento do conhecimento e da aceitação, acontece daí que a confiança nos relatos e nas promessas de Deus acontece. Por exemplo, eu já falei no primeiro estudo que eu dei para vocês, que nós cremos nas doutrinas, quando eu tratei da bênção, lá em Números 6, 24 a 26, quando tratamos lá do Pai, Filho e Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, eu falei de doutrinas bíblicas. A mais importante, a fundamental, é a doutrina de Deus, ou seja, da Santíssima Trindade, conforme também domingo nós celebramos a toda a igreja litúrgica, a igreja cristã litúrgica, quem segue a sequência litúrgica, celebrou domingo passado o dia da Santíssima Trindade. Por exemplo, coisas que se espera são o quê? São as coisas que nós desejamos, nas quais nós confiamos e cremos, mas nós ainda não as vemos com os nossos olhos. A vida eterna é um exemplo, daqui a pouco cito mais. Os fatos que não se vê são as coisas que Deus nos revela, portanto, em sua palavra, mas que não podem ser vistas, a sua graça, o perdão dos pecados, as promessas de Deus quanto ao futuro eterno, e assim por diante. Nós não as vemos, os nossos olhos carnais não, mas nós, pelo fato de crermos nas palavras de Deus, nós não duvidamos delas. Nós, como cristãos e cristãs, não apenas conhecemos e aceitamos estas promessas como sendo verdadeiras, mas existe em nossos corações uma resposta emocional. Nós confiamos nelas, as promessas afetam o nosso íntimo, todo o nosso desejo. Paulo, por exemplo, em relação à vida eterna, diz: tem o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E nós, como cristãos, tomamos essas promessas para nós e as aplicamos também para o dia a dia de nossa vida, seja lá onde for, no casamento, na família, na sociedade, na igreja, onde quer que estejamos. Por isso, Hebreus 11, 13, Hebreus 11 é o capítulo que nós usamos hoje, no versículo 13, diz o seguinte: não obtiveram as promessas, mas as viram de longe e se alegraram com elas. Quem? Quem não as viu? Os fiéis relatados, mencionados desde os versículos 4 em diante. O autor fala de Abel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Samuel, e assim vai. Podem ler depois na Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus, que ali vão ser mencionados todos aqueles verdadeiros fiéis do Antigo Testamento, homens de fé. E já anuncio, vou tornar a mencionar isso de novo no final do nosso estudo hoje,
E na próxima quinta-feira eu quero tomar como exemplo em nosso estudo o caso de Abraão. Abraão é um grande modelo de fé. Ele foi um exemplo de fé para todos os israelitas e também para nós cristãos hoje. Por isso, amados, o apóstolo Paulo diz a respeito disto: sei em quem tenho crido e estou certo. Por isso, Hebreus 11:3 diz: a fé é certeza. Aliás, o versículo 1 já fala desse assunto. É uma expressão de confiança, tanto do autor aos Hebreus, como do apóstolo Paulo. Por isso, esta definição como confiança no coração, depois que passa pelo conhecimento da palavra, pela aceitação da palavra e das promessas de Deus, esta fé é uma coisa bem pessoal. Ela tem que ser bem minha, bem tua, bem sua. Cada um deve crer pessoalmente. Eu não posso ser salvo, digamos, pela fé da minha esposa aqui do lado, nem ela por parte por minha fé e assim por diante. Claro que a nossa fé como cristãos e cristãs precisa influenciar e afetar a vida daqueles que nos rodeiam. Eu posso, através de minha fé, e vocês podem, através da fé de vocês, me afetar e eu afetar também a fé que vocês têm. E aí, por exemplo, já no capítulo 3 da mesma carta aos Hebreus, versículo 13, nós lemos: animem uns aos outros todos os dias. Animem uns aos outros todos os dias. Para que finalidade? Para nós nos influenciarmos no crescimento e na manutenção da fé, naquilo que é possível, dando testemunho de nossa alegria, e chorar com os que choram, e rir com os que dão risada, e assim por diante. O apóstolo Paulo trata disso. Então, isto é, queridos irmãos, a fé precisa ter conhecimento, aceitação ou concordância e confiança. Mas fé em quê? Fé em quem? A fé cristã, ela está focada num objeto central. Ela requer um objeto ao qual se apegar e em quem confiar. Por exemplo, quem confia em ídolos, em deuses falsos, que a Bíblia com tanta veemência condena, porque já o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim, está lá no versículo 3. São ídolos, deuses são ídolos. Ídolos podem ser, por exemplo, o dinheiro, a fama, o poder, os prazeres e assim por diante. Ídolos são objetos nos quais as pessoas se apegam. Ou até ídolos fabricados de madeira, de coisa parecida, né, de pau, metais e assim por diante. De acordo com a Bíblia, que é a revelação clara da vontade de Deus, Jesus Cristo é o objeto correto e único da fé verdadeiramente, e da fé cristã. Por mais sincera que seja uma fé, entre aspas, que não se apega a Cristo, ela não leva a lugar nenhum, é uma fantasia, é uma ilusão, porque ela despreza a graça de Deus oferecida em Cristo Jesus. A salvação, a gente sabe que é obra exclusiva de Deus, já vamos voltar a esse assunto daqui a pouco também. Então, esse é o objeto da fé, o objeto central em quem nós confiamos. A confiança se apega em quê? Em Cristo, que é o autor e o consumador de nossa fé, diz a Bíblia. Mas a fé também tem duas funções. Duas funções. A fé verdadeira, onde existe a confiança. Ela tem uma função dupla. Primeira função é, ela se apega na promessa de Deus, já afirmado, e se apropria daquilo que a promessa divina oferece, ou seja, a salvação em Cristo. Esse é o primeiro ponto. Assim, o que faz a fé? Ela nos justifica. Ela nos declara justos não por aquilo que nós fazemos. Vamos ver daqui a pouco a fé e as boas obras, que obras não salvam, não justificam, não levam ninguém para o céu, só levam para a condenação eterna. Ou seja, é contra a nossa razão. Nós não temos como entender que Jesus Cristo assume a nossa culpa por meio de sua morte, sua ressurreição, de sua obra salvadora. Nós, como pecadores diante de Deus, nós somos declarados justos. Paulo escreve isso de maneira tão extensa, tão bonita,
tão clara, cristalina na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 28, concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Assim, portanto, por causa, em nome e por amor de Cristo, Deus nos declara santos. Quantas vezes o apóstolo Paulo se dirige, por exemplo, em suas epístolas, aos leitores das suas epístolas, das suas cartas, digamos aos romanos, da qual eu falei há pouquinho. Ele chama aos santos que vivem em Roma, aos santos que vivem em Corinto. Quer dizer, em Corinto, Paulo teve questões seríssimas de confusão lá na congregação, que ele combateu, instruiu, e mesmo assim Paulo os chama de santos. Por que santos? Não no sentido absoluto de que eles não fizessem nada de errado, mas declarados santos, justificados pela fé. Concluímos, portanto, que o homem é justificado pela fé. Eles foram lavados, foram purificados, 1 João 1, versículo 9, pelo sangue de Cristo. Assim, portanto, a fé nos justifica. Mas a fé não fica não fica por aí. Eu não vou poder simplesmente cruzar os braços. Bom, agora Deus, eu vou esperar a morte, e aí Deus vai me levar. E daí? E daqui, a partir da justificação, desde, digamos, as pessoas são cristãs desde criança e alcançam a idade de 80 anos. Então, eles não precisam mostrar que são cristãos. Não, queridos irmãos. Em segundo lugar, a fé produz algo. Se chama de renovação espiritual. Vocês são nova criatura, escreve Paulo, Gálatas 2:20. Em Gálatas, aos Gálatas, aliás, na Galácia, Paulo também teve sérios problemas, confusões dentro das congregações que havia lá na Galácia. Era uma região, não era uma cidade, aos Gálatas. Mas mesmo assim, Paulo diz: vocês são novas criaturas. Esse é o poder justificador, santificador da fé. Eu vou mencionar daqui a pouco Gálatas 5, versos 22 a 25. Como é que se chama isso? Como é que se denomina exatamente essa reação, essa produção que é produzida, aliás, pela fé cristã? São os frutos da fé. Fé verdadeira, portanto, sempre justifica e santifica. Justifica e santifica. Não tem como. São as duas mãos juntas, elas não podem se largar uma para cá. Foi justificada e aí a outra mão não existe, não. Ela liberta, a fé liberta, Cristo liberta, mas através da fé, e ela também renova. Fé e boas obras, portanto, se mostra na vida dos cristãos. Senão, Tiago escreve muito claro, Tiago 2,17, a fé sem obras é morta. Eu sempre brinco quando eu falava para os confirmandos e estudos bíblicos nos cultos, que coisa morta é só um pedaço de carne dentro do prato. Isso é gostoso, mas senão, fé morta não leva a lugar nenhum. Por isso, na continuação, eu quero agora abordar, em segundo lugar, os frutos da fé, chamados, portanto, de boas obras. Isso, estou me tornando, quem sabe, um pouquinho repetitivo, eu sei, eu reconheço, mas para ser bem mastigado este assunto, para não haverem também confusões entre nós, dizer, sim, eu sei que Deus existe, portanto estou salvo. Não é verdade. Duas grandes doutrinas, portanto, na Bíblia, nos mostram claramente a relação que há entre fé e boas obras. Eu repito, a doutrina da justificação e da santificação. A justificação é o ato pelo qual Deus nos declara livres. Sim, livres do pecado, em nome e por amor de seu Filho Jesus Cristo. A santificação é a nova vida que o cristão vive, como escreve o apóstolo Paulo, nova criatura, 2 Coríntios 5:17, vocês são. Na justificação temos o quê? A fé. Aqui entra a fé. Sim, a fé não é a fé que salva. Muitas vezes a gente escuta essa expressão, somos salvos pela fé. A fé nos salva, melhor dito. Pela fé, sim, mas não, a fé não salva. Não, é verdade. A fé não salva ninguém. A fé é o instrumento captador da salvação em Cristo Jesus. Temos que ter essa clareza. Isso está na justificação. Eu creio que Deus me libertou da condenação eterna. Isto é por causa da fé em Cristo Jesus.
E aí, em segundo lugar, na santificação, aí entram as boas obras. Nós não podemos colocar, por exemplo, as boas obras antes da fé ou a santificação antes da justificação. Não sei quantos de vocês já andaram ou se criaram. Eu, na minha infância e adolescência, isso muito eu fazia, eu já falei que eu lavrava ou arava com bois e cavalos, e isso eu repito de novo. Nós sabemos que quem já andou de carroça de bois ou atrelada, cavalos atrelados à carroça, nós não podemos colocar os bois atrás da carroça, que a carroça não vai a lugar nenhum. Assim é quando alguém pensa em colocar boas obras para a sua salvação no lugar da fé. Nada podemos fazer de agradável a Deus a não ser por meio de nossa fé, que é a resposta ao amor de Deus. Assim as obras se tornam um fruto natural da fé cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Já lemos lá no versículo 6 de Hebreus 11. Se uma pessoa, portanto, se nós somos cristãos de fato, eu espero que sim, cada um de nós vamos produzir boas obras para provar a nossa fé. No final da reflexão, eu vou ilustrar com um outro aparelho que nós usamos na área da saúde. Nesta época, então, muito usado por causa da pandemia. Já vão descobrir, se não descobriram ainda, mas daqui a pouco eu vou mencionar. Cristão que não dá fruto, dá galho. Eu escutei uma vez, eu participei de um cursinho de um pastor de uma outra denominação evangélica, e ele falou exatamente sobre essa questão aqui de nós darmos testemunho através de nossas obras, porque um cristão que gasta, que pauleia, desculpa a expressão chula, os seus dons, os seus bens, a sua vida, em praticar paixões da carne, é um cristão, entre aspas, que está dando galho, está produzindo problemas para Deus, para a igreja e para a sociedade. Porque a fé não é um êxtase contemplativo. Eu não vou sentar e fechar os olhos, baixar a cabeça, minutos, horas e horas, de repente deu um clique e Deus entrou em mim, como alguns afirmam. Isso é fantasia, isso não existe. Lutero, por exemplo, no Catecismo Menor, escrito em 1529, ele diz o seguinte sobre boas obras: boa obra é tudo que um filho, uma filha de Deus pratica, fala ou pensa como crente e de conformidade com os 10 mandamentos para a glória de Deus e para o bem do próximo. As boas obras, sim, não salvam. A doutrina da salvação por obras é a essência das doutrinas que não aceitam a religião cristã. Nós somos salvos através da fé em Jesus, mas em nome de Jesus. Quem salva é Jesus Cristo. O Salvador é Jesus Cristo. Não somos nós os nossos salvadores. Na verdade, e aí as obras são uma sequência natural da fé verdadeira. Por isso, Jesus fala daquela parábola da árvore que não produz frutos, e aí o dono da plantação disse para o agregado, para o seu funcionário, seu empregado lá que queria demolir, queria cortar aquela árvore porque já estava grande e não produzia fruto nenhum. Aí o dono disse: não, coloca um pouco de adubo, esterco, se no ano que vem ela não produzir, aí tu passa o machado. Assim, Jesus é claro que uma árvore que não der frutos não tem fé em Cristo Jesus. Portanto, por natureza, claro que nós não temos nada de agradável a Deus, porque a nossa natureza pecaminosa continua em nós. Se Deus nos aceita, se Deus nos atende, se Deus nos vê e vê as nossas boas ações, é por causa da fé em Cristo. Cristo é o depositário fiel de toda a nossa confiança. Os méritos da salvação são dele, 100%, não 99%. O sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar e a fé neste sacrifício nos justifica perante Deus. No entanto, esta fé não fica sem frutos. Lutero diz: só posso amar a Deus através do meu próximo. É uma resposta correta. Só posso amar a Deus através do amor ao próximo. Porque quem enxerga o meu amor? Deus, claro, mas visível no mundo, quem vê? As minhas atitudes, minhas obras de amor, de caridade cristã e assim por diante, são os que me circundam.
Em 1 João 3, 16, 18, eu quero até ler aqui com vocês, aliás, para vocês, 1 João 3, 16, 1 João 3, primeira epístola de João, 3, 16, 18, o autor, João, diz o seguinte: nisto conhecemos o amor. Amor quem? Ao próximo. Que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê a seu irmão passar necessidade, como o mundo está cheio de milhões e milhões de pessoas carentes, passando necessidades, ainda mais com essa pandemia agora que aumentou incrivelmente o número de pessoas carentes e necessitadas. Eu repito o verso 17, ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, João se dirige aos seus leitores, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Portanto, amados, a fé e as boas obras estão juntas, de mãos dadas, porque não pode haver um verdadeiro cristão que não faça boas obras, por pequenas que sejam. Veja o que Lutero, eu cito de novo o que ele diz, se uma mãe troca as fraldas sujas do seu filho ou da sua filha, está toda suja, se isso ela fizer com amor, com alegria, sorrindo, então, quem sabe, esta é a melhor boa obra desta mãe dentro da casa, naquele dia. Aliás, todos os dias ela vai ter que trocar as fraldas sujas do seu filho, né? Então, se alguém diz que é cristão, mas não faz o bem quando pode a seu semelhante, a sua fé não passa, portanto, de uma fantasia. E aí eu quero também dedicar umas palavrinhas ao que Paulo fala, aquela diferença, aquela comparação que ele faz entre os frutos da fé e os frutos da carne, porque temos que mencionar os frutos da fé, o amor é o primeiro, mas antes disso, Paulo menciona em Gálatas 5, 22 e 23, os frutos, primeiro da fé, que são amor, alegria, paz, ternura, paciência, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Mas nós podemos, catando aqui e lá na Bíblia, acrescentar outros, por exemplo, respeito, obediência, assim por diante. Mas em sua lista o apóstolo também enumera o contrário das boas obras, que são as más obras, as paixões da carne, como ele também fala. Ele recomenda, por exemplo, a Timóteo, seu discípulo, foge das paixões da mocidade, seja, das paixões da carne, produzidas pela velha natureza ou pelo velho homem, que é um termo que apenas o apóstolo Paulo usa no Novo Testamento. Quais são esses frutos da carne? Imoralidade, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, já citei, eu repito, ídolos são feitos de dinheiro, o dinheiro é um ídolo para muita gente, o poder vamos dizer, quem tenta dominar, a política está cheia de pequenos idólatras do poder, a fama, os prazeres, assim por diante. Mas continua as feitiçarias, a raiva, o ciúme, a ambição ou a ganância, a inveja, as bebedeiras, as orgias, as manhas, chantagens, grosserias, emburramentos, cobiça e outras coisas mais. Todos são frutos da carne, frutos praticados pelo velho homem, pela natureza corrompida que continua em nós ainda. Paulo, por exemplo, confessa, Romanos 7, 23, o pecado mora em mim. Ai, eu sou um miserável homem, eu sou uma pessoa miserável, porque o bem que eu quero fazer, sempre, eu nem sempre consigo. Por quê? Ele explica, porque o pecado mora em mim. Mas, nós cristãos, devido a esta natureza carnal, temos sérias dificuldades, também com os ídolos que nos tentam, que nos seduzem. Quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 4 e Lucas também capítulo 4, sobre as tentações de Jesus, o diabo faz a mesma coisa com cada um de nós, com cada cristão. Precisamos, portanto, das admoestações da palavra de Deus, lei e evangelho, que precisa nos corrigir constantemente na caminhada da vida cristã. Por isso, temos que tirar da cabeça a ideia errada de que obras
Boas obras são aqueles gestos estupendos, grandiosos, os atos de grande expressão que as pessoas praticam. Geralmente, o que se quer fazer com essas grandes obras? Primeiro, descarga de consciência. Muitos acham, eu já fiz uma coisa boa, hoje eu não preciso mais fazer mais nada. Ou este ano. Ou a Sexta-feira Santa é para muitos, vão ali cabisbaixos, quem sabe tristes para a igreja, e acham que, tendo passado Sexta-feira Santa, o resto do ano pode pintar e transbordar de novo. Isto é fazer descarga de consciência. Às vezes até com grandes obras sociais. Não sou contra atividades e ações sociais, pelo contrário. Nós somos muito falhos nisso aqui, mas não podemos jogar isso na cara de Deus, se podemos dizer assim, Deus, eu já fiz. Segundo lugar, para querer aparecer. Muitos fazem obras, mas a primeira coisa, no próprio dia, antes disso, eles vão lá para as câmeras de televisão, filmam nós e publicam lá naquele programa. Eles não sabem fazer boas obras sem querer aparecer. E, em terceiro lugar, para barganhar, para negociar com Deus. Fazem alguma obra, quem sabe, pequena ou grande, especialmente. Então, dizem Deus, eu fiz isso, me dá isso aqui de volta. E como tem pregador que fala isso? Como tem pessoas que são propagandistas dessa teoria da barganha com Deus? Isso não é boa obra. Boas obras se pratica todos os dias com tudo que a gente faz, mesmo com as coisas mais insignificantes. Mesmo que seja passar a mão em cima da cabeça de uma criança que está, quem sabe, triste, está chorando. Isso é uma boa obra, como cristão e como cristã. E na vida cristã, portanto, nós, como cristãos, precisamos seguidamente nos avaliar para ver se a nossa fé, que é confessada, se ela é correspondida por uma verdadeira horta, ou uma verdadeira lavoura, na qual são colhidas as boas obras, ou se essa tal vida cristã é apenas uma fachada, atrás da qual, quem sabe, se esconde um matagal, um terreno cheio de índios. Nós não temos como ficar neutros. As boas obras, e aí eu cito agora aquela ilustração da qual eu falei antes, que está muito sendo usada hoje, o termômetro. As boas obras são o termômetro da nossa fé. Se o termômetro está acima dos 36, 37 graus, está em 38, opa, aí já tem febre, tem uma inflamação. Pode ser o coronavírus, pode ser oriundo dessa febre de qualquer outra infecção, inflamação. Repito, as boas obras são o termômetro da minha e da sua fé. Não há uma vida neutra. Ou a nossa vida é tomada pela produção de obras da carne, de paixões da carne, ou a nossa vida é uma lavoura bonita, verde, produtiva, cheia de boas obras, motivadas pelo amor de Deus em Cristo Jesus, que então são manifestadas por toda a extensão de nossa vida. E aí, eu já citei, agora eu vou já repetir, que um modelo de fé muito operante na Bíblia é Abraão, o pai da igreja cristã, o pai da fé no Antigo Testamento. Sobre ele nós queremos, portanto, falar e refletir quinta-feira que vem, se Deus assim o permitir. É o que eu já tenho reservado para quinta-feira. Abraão, o pai da fé. Tanto para os antigos hebreus, ou não hebreus, como também para nós cristãos. Então, amados, conhecer a Deus, em sua palavra, seja a lei e o evangelho, conforme o último estudo, quinta-feira da semana passada, quando abordamos Sinai versus Pentecostes. Se alguém que está me assistindo agora não viu, pesquise lá na São Lucas, que está lá no vídeo. Segundo lugar, aceitar que Deus nos ama com tudo que somos e assim como somos. Exatamente porque assim como somos pecadores perdidos e condenados, assim Deus nos ama. Deus não precisaria nos amar a tal ponto que enviou Jesus Cristo para morrer pela culpa de nossos pecados, se não tivéssemos nada de errado. E aí nós poderíamos nos salvar por nós mesmos. E, em terceiro lugar, confiar nele de todo o coração,
porque ele tem um propósito santo para com cada um de nós. Isto, portanto, é fé. Eu aceitando isto, crendo nisto, tendo confiança nisso, aí eu posso dizer, eu tenho a fé verdadeira em Cristo. Por isso, eu volto para a pergunta no início. Alguém comentou a pergunta do início? A esposa deve saber. Eu Felipe não, eu também não, daí eu coloquei, posso conhecer Deus, mas só isso não quer dizer que eu tenho fé. Ah, sim. E o Cornélio respondeu, conheço um médico, porém não recomendo os seus serviços a ninguém. Para ter fé em Deus, é necessário deixar-me envolver pelo seu plano da salvação. Ok, 5 responderam, comentaram, e correto, né? Não é, vocês então chegaram à conclusão que, de fato, só saber que existe Deus ainda não é fé. Então, o Cornélio, eu faço questão, ele lê o seguinte: boa noite, selpinheirienses e visitantes. Respondendo: conheço um médico, porém não recomendo seus serviços a ninguém. Está entre aspas. E acho que aí ele quer chegar onde ele por isso ele entrou. Para ter fé em Deus, é necessário deixar-se envolver pelo seu plano de salvação, conhecendo o seu grande amor por nós. Obrigado. Né? Obrigado, Cornélio. Tá? Acertou na mosca. Então, é isso. Nós temos que também saber responder. O apóstolo Pedro escreve na primeira epístola para que vocês estejam prontos sempre para dar uma resposta correta, dar satisfação da esperança que vocês têm. A nossa esperança é isso que nós acabamos de abordar, a fé em Cristo Jesus. Então, para não fazermos confusão e não respondermos de maneira errada, nós temos aqui a resposta bíblica, a fé. A fé é produto do Espírito Santo, criada em nós pela ação dele mesmo, pelo Espírito Santo, digamos, e através do Santo Evangelho. Aí sim, se eu confio, daí eu tenho fé verdadeira em Cristo Jesus. Só mais uma, a esposa aqui. A dona Emília Miller pediu para eu responder, aliás, a repetir a pergunta. A pergunta é a seguinte, eu tenho aqui: o que vocês me dizem? Saber que Deus existe é o mesmo que ter fé em Deus? Saber que Deus existe é o mesmo que ter fé em Deus? E vocês responderam, dou nota 10 para vocês que responderam, não é ainda fé. Tá? Então, por isso, obrigado pela participação de vocês, queridos e queridas, e assim, portanto, a gente encerra essa reflexão desta noite, mas eu pretendo continuar com a palavra fé na próxima quinta-feira. Sim. Pedido de oração? Tem? Tá, então, temos pedido de oração? Posso eu? A Dália Verme, ela pede para orar por todos os pastores pelo dia de manhã. Tá. Dália, deixa eu ver uma coisa. E Darcy? E Darcy Vermeyer se escreve, mas é Vermeyer em alemão. Ela pede que eu inclua a nós, pastores, porque amanhã é o dia, na nossa IELB, não sei se em outras denominações, eu recebi já uma congratulações e desejos de bênçãos de Deus, já pelo dia de ontem, alguém de uma outra denominação evangélica me felicitou pelo dia do pastor, mas aí eu respondi para ele, olha, na nossa IELB nós sabemos que é o dia 10 de junho. Não sei se se vocês são sabedores de que em outras denominações, o dia 8 de junho é o dia do pastor. Não faz mal, não, isso aí é invenção, é alguém que incluiu durante o ano também os pastores, os que estão na linha de frente sempre do ensino das igrejas cristãs. Ok? Mais algum pedido de oração? Sim. Nós vamos incluir de novo a dona Adelina Petri. É uma senhora a mais idosa, a nossa matriarca de nossa congregação São Lucas do Pinheirinho. Ela está bem fragilizada, ainda está internada,
e também eu posso já anunciar, quem me falou isso foi a dona Ângela, que o pai do pastor Jackson, ele deu alta hoje, mas ele é bem fragilizado, e provavelmente o pastor Jackson, ele não deu certeza através da Ângela, eu estou anunciando aqui o que ela me falou antes do programa aqui, que ele pretende voltar quinta-feira. Então, são duas pessoas fragilizadas, enfermas, que precisam das nossas intercessões. E nós oramos. Pai amado, Deus bondoso, nós conhecemos, como o Cornélio mencionou, eu conheço um médico, mas eu não vou buscar o seu auxílio, o seu socorro, a sua receita, mas nós precisamos, nós conhecemos este médico que és tu em Cristo Jesus, e esta receita tu nos deixaste escrita na tua palavra, o Santo Evangelho, e este médico é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que usa o remédio da sua morte e ressurreição por esse processo pelo qual ele venceu o diabo, o pecado e a morte, e, portanto, solucionou para nós a questão de nossos pecados e abriu-nos a porta da vida eterna. Muito obrigado, querido Pai, que nós, agora no final de mais um dia, finda-se este dia que o Senhor nos deu, nós cantamos em um certo hino, e assim nós podemos te agradecer e louvar por toda a tua bênção, tua provisão, tua proteção, e mesmo que tenhamos que passar por dificuldades, nós sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que te amam. Por isso nós intercedemos em favor da dona Adelina Petri, membro da congregação São Lucas do Pinheirinho, e o senhor Valdir Miller, membro da congregação Cristo Salvador de Linha Pfeiffer, lá no Rio Grande do Sul, que essas duas pessoas fragilizadas, sobre elas coloques a tua mão graciosa e, se for da tua vontade, os continues nesse processo, a abençoar no processo da recuperação, mas não os abandones. Dá a cada um deles e a todos os demais enfermos, aflitos, desconsolados, que nos ouvem, talvez, ou tenham algum familiar numa situação complicada, de tribulação, de aflição, que as pessoas, de fato, olhem para a cruz de Cristo e para a sua sepultura vazia. E assim sejam confirmadas na certeza de que podem confiar com toda a fé, com toda a confiança, neste processo do teu amor executado na pessoa de Jesus Cristo, a fim de podermos ser salvos para a vida eterna. Obrigado, bondoso Pai, que em nós implantaste, colocaste e continuas a manter e conservar essa fé, esta planta que em nós plantaste, pela qual nós nos comunicamos contigo e tu te comunicas conosco, e pela qual nós também revelamos, demonstramos e praticamos obras de amor cristão, por amor a Cristo e por amor aos demais que nos rodeiam, nos circundam, como uma manifestação de nosso estar conectado com Cristo através da fé. Bondoso Pai, que nossas vidas sejam sempre muito produtivas, a começar dentro de nossos próprios lares, nossas famílias, e em relação também às pessoas que nós podemos e talvez tenhamos boas condições, a todos nós, ou alguns, ao menos, de podermos auxiliar aqueles que são carentes, especialmente aos da família da fé, como o apóstolo Paulo escreve, de nós fazermos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nesta época de tanta aflição, de tanta angústia e ansiedade, abre nossos corações para o amor cristão e as nossas mãos para podermos, então, socorrer aqueles que precisam de nossa ajuda. E assim o termômetro da nossa fé vai subir certamente em sua graduação, não como uma manifestação, não como um sinal de um problema em nossa vida, mas, pelo contrário, o termômetro feito de vidro e de mercúrio, este mostra, quando sobe além da temperatura normal de nosso corpo, que nós temos problema. Mas o termômetro de nossa fé, quanto mais alto estiver, mais ele demonstrará
mais ele mostrará que nosso amor a Cristo e aos irmãos certamente está ali visível, não para nossa honra, para nossa vanglória, mas como uma alegria, uma alegre demonstração de nosso amor a Cristo e às pessoas. Nós o pedimos e nós o agradecemos. Também te agradecemos pelos pastores de nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil e demais denominações que pregam na linha de frente de suas congregações e denominações o santo nome de Jesus Cristo. Que o façamos e o façam especialmente aqueles que estão ativos e estarão ativos. Não é o meu caso particular, que já estou apenas cobrindo as necessidades de meu colega Jackson na São Lucas e outras necessidades, como já aconteceu também em outras congregações de nosso distrito, que nós o façamos com alegria, com fervor, com zelo, sabendo que nós teremos que prestar contas a Ti, ó Pai Celeste, por aquilo que nós falamos, pregamos, ensinamos e vivemos, mas na certeza de que estamos apacentando o rebanho que coube e que cabe aos pastores, exatamente deles cuidarem, ou dele cuidarem do rebanho que lhe foi conferido para a salvação em Cristo Jesus. Nós o pedimos e te agradecemos e dizemos muito obrigado, querido Pai Celeste, em nome do Salvador. Amém. Muito bem, irmãos. Eu, então, agradeço mais uma vez a participação de vocês. Todos comentaram. Os que não comentaram não tem necessidade, não é obrigatório que as pessoas entrem, mas se quiserem apenas dar uma boa noite ou fazer uma pergunta, um pedido de oração e assim por diante, fiquem sempre à vontade, tranquilos, ok? Então, quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui trazendo o velhinho Abraão. Vocês sabem com que idade ele morreu? Não? Na quinta-feira eu vou responder, mas está na Bíblia. Eu sei, mas eu não vou matar a charada já. Eu quero ver. Essa vai ser a pergunta, para ver se alguém achou na Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, com que idade Abraão morreu. Ok? Posso lançar esse desafio? Vamos ver se todos vocês vão encontrar e vão me dizer. Eu quero, na entrada, quero ver uma mão erguida. Claro que não é possível, mas se quiserem colocar aí nos comentários, fiquem à vontade. Nós vamos proferir a bênção de Deus, e se vocês quiserem acompanhar, fiquem à vontade. E aí depois nós dizemos o final. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queridos, queridas, boa noite. Deus os guarde. Um abençoado sono. Amém.